Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de Física 1 dessa semana, iremos falar sobre as aplicações das leis de Newton, tá? Então, na aula passada a gente viu a parte mais teórica, a parte mais conceitual dessas leis, e que costuma ser mais cobrada nas questões do Enem, tá? Mas agora, nas aplicações em bloquinhos, como a gente vai ver hoje, e no restante também de Física 1, de forma exaustiva, né? É mais comum cair em segundas fases de Unicamp, Unesp, Fudest, enfim, tá bom? E geralmente é cobrado, é muito importante, cai bastante, né? Mas é cobrado geralmente em questões junto com hidrostática, com força elétrica, força magnética, né? Então, nunca cai só bloquinho, né? Para descobrir aceleração, força de forças, né? Mas sempre cai junto com outras coisas, ou seja, costuma ser um pouco mais elaboradas as questões, tá? Então, esse é o cenário atual nas leis de Newton, tá? E geralmente na Unicamp cai bastante com hidrostática, tá? Com lei de Pascal, essas coisas, como vocês vão ver sei lá, na frente 3, sei lá. Enfim, vamos então falar então das aplicações aqui. Na outra aula, eu falei de 3 leis de Newton, tá? E dessas 3 leis, apenas 2 serão importantes para a gente nessa aula, tá? 2 das 3 serão a segunda lei, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. A primeira lei, que é a lei da inércia, na prática não será importante para a gente, tá? Na prática. Apesar dela estar sempre presente no nosso meio, na prática não será importante. Então, em todo momento a gente vai usar a segunda e a terceira lei. Então, nesse exemplo aqui, no primeiro exemplo que eu trouxe, eu tenho dois blocos em contato. Então, eu quero saber qual que é a aceleração do bloco quando eu aplico uma força de 20 newtons no bloco A. Tá? Então, o sistema AB, né, vai começar a andar para a direita, vai começar a andar juntos. Tá? E daí, entre eles, vai existir uma força de contato, né, entre esses dois blocos. Os blocos têm massa A igual a 3 e massa B igual a 2. Então, no exercício de bloquinhos de leis de Newton, a primeira coisa é colocar as forças nos blocos, tudo bem? Então vamos lá. A primeira força aqui que a gente tem que colocar é a força peso, né? Força peso sempre para baixo, em direção ao centro da Terra, né? Então temos aqui a força PA para baixo e o peso de B também para baixo. Se o bloco está em contato com o chão, existe uma força normal agindo sobre os blocos, tá? E a força normal, como o próprio nome diz, é perpendicular ao chão, tá? Isso é muito importante no próximo exercício quando tiver um plano inclinado, tá? O bloco, a normal, sempre perpendicular ao chão. Então aqui, olha só, normal NA e a normal NB também. Quais são as outras forças que existem no bloco? Mais nenhuma, né? Já que no chão não existe atrito, né? O chão é liso. Então, apenas essas forças existem sobre os blocos, tá? Quer dizer, existe a força de contato, né? Entre os dois blocos. Então, a força de contato entre A e B, né? Então, A aplica uma força, vou fazer de outra cor aqui. Então, o bloco A aplica uma força FAB em B. E como reação dessa força, o bloco B aplica uma força FBA no bloco A. Então temos aqui uma força que B aplica em A. Tudo aqui vetor. Tá? Então, essas forças é um par ação e reação. Tá? Então, pela terceira lei de Newton, né, temos
as forças de reação em cada bloco, tá? Em diferentes blocos. Então, elas possuem o mesmo módulo, mesma direção, só que em sentido contrário, tudo bem? Então, eu posso escrever aqui, olha só, que o módulo delas, FBA, é igual ao módulo AB, tudo bem? O módulo delas são iguais. E agora sim, né? Temos todas as forças que existem nos corpos. Então, o primeiro passo foi esse. O segundo passo é encontrar as equações de Newton, né? Então, temos aqui, pela segunda lei de Newton, né? Que força resultante igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, que eu não coloquei aqui, mas a aceleração, olha só, sempre para a direita. Quer dizer, sempre não. Que eu posso supor que está para a direita, já que eu estou empurrando meus blocos para a direita. Mas se eu supor que minha aceleração está para a esquerda, eu posso também supor, apesar de ser meio estranho nesse caso, né? Mas eu posso supor também, já que em módulo eu vou encontrar o mesmo valor da aceleração. Só que o sentido que eu vou encontrar vai ser diferente, é claro, né? Então eu vou encontrar uma força e uma aceleração negativa, tá bom? Já que eu vou estar em sentido contrário. Mas o módulo vai estar certo também. Então, enfim. Só que como eu quero como estou interessado na força de contato e na aceleração, e essas estão paralelas ao chão e paralelas à aceleração, então vai me interessar apenas essas forças. A força peso e a força normal não vai me interessar nesse caso, tudo bem? Então temos que na direção x, né? Então vamos lá, direção y e direção x aqui como sempre usamos, né? Então temos aqui no bloco A primeiro, temos a força 20 mais 20 que eu aplico no corpo A, mesmo sentido da aceleração, e menos FBA, módulo da FBA, sentido contrário à aceleração, tudo bem? E aqui a massa de A vezes a aceleração. No bloco B, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a força mais FAB, porque estou no mesmo, no mesmo sentido que a aceleração, tá? Por isso que é positivo, igual a massa de B vezes A, tudo bem? E no bloco B eu só tenho essa força na direção X, tá? Na direção Y, o peso vai ser igual ao normal. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma aceleração na direção Y, tá bom? Apenas a gravidade, na verdade, né? Mas nenhuma outra aceleração, tudo bem? E por isso o peso é igual ao normal. Como pela terceira lei de Newton os módulos das forças de contato são iguais, se eu somar essas duas equações, eu tenho um sisteminha de duas equações de duas incógnitas, né? Força de contato e aceleração. Eu posso simplesmente sumir com as forças de contato, cortá-las, já que elas são iguais. Tudo bem? Então eu vou ter aqui a força 20 igual a aceleração vezes massa de A mais massa de B, já que eu coloquei a aceleração em evidência aqui nesse caso. Soma das massas 3 mais 2 igual a 5, então eu vou ter que a aceleração igual a 20 sobre 5, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E é isso. Então esse aqui é o item A. Item B, ele pede a força de contato, tá? Então eu tenho que descobrir a força AB ou FBA, tanto faz, porque elas são iguais no módulo, né? Então eu vou descobrir, através da equação B, a força AB, né? O módulo da força B. Então FAB é igual a massa de B vezes A. A força AB
é igual a massa de B, né, que é 2, e a aceleração, que é 4. F a B, então, é igual a 8 newtons. E acabou a questão. Tudo bem? Agora, pessoal, nesse exemplo, temos um corpo sobre o plano inclinado liso, ou seja, sem a força de atrito, que forma um ângulo θ com a horizontal, tal que a cosseno θ é igual a 0,6. Tá? Ou seja, em algum momento a gente vai ter que usar esse cosseno θ nas equações. Então, o corpo tem massa igual a 5 kg. Eu quero encontrar qual que é a aceleração do sistema e a força normal que atua sobre o corpo quando ele está descendo. Então, se ele está descendo, eu tenho que a aceleração está nessa direção aqui, a vetor. Tudo bem? Que mais? Então, o primeiro passo é encontrar quem são as forças que atuam sobre o corpo. Né? O primeiro passo é esse, sempre. Temos aqui, então, a força peso para baixo. E a força normal é o que é interessante aqui nesse exemplo, tá? E que muitas pessoas erram. A força normal está nessa direção aqui. Nessa direção aqui, tá bom? Porque a normal é sempre perpendicular ao chão. E o chão, nesse caso, é o plano inclinado. Tudo bem? E muitas pessoas colocam a normal nessa direção aqui, né? Porque as pessoas estão acostumadas a normal sempre está no sentido contrário ao peso. Mas nem sempre isso é verdade, tá bom? Muitas pessoas cometem esse erro. Então, fiquem espertos com isso, tá? E sempre quando a gente tem um plano inclinado, é sempre interessante a gente colocar o sistema de coordenadas não mais desse jeito aqui, da forma tradicional, y e x. Não mais desse jeito, mas dessa forma aqui, sempre paralelo ao chão, né? Então, já que o chão está inclinado assim, a gente vai colocar dessa forma o nosso sistema de coordenadas. Então, na maioria dos casos, é sempre melhor colocar dessa forma o sistema de coordenadas, tá? Mas eu posso colocar de qualquer jeito, que as equações serão um pouco mais difíceis, talvez, mas a gente vai encontrar o mesmo resultado no final. Temos aqui o θ entre o plano e o chão, né? Então, o θ vai estar aqui também. Se o peso tem uma inclinação θ em relação ao meu eixo y, eu posso decompor meu peso em duas componentes, uma px e uma py. Então, temos aqui a componente px. A px está descendo junto com o bloco. E a componente py aqui, certo? E se vocês olharem bem, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Então, se a gente colocar esse px aqui, junto com os outros pesos, forma um triângulo retângulo aqui. Tá? Então, temos cateto py e cateto px e hipotenusa o p. Tá bom? E com isso a gente consegue descobrir quem que é o cosseno θ e seno θ. E descobrindo quem que é seno e cosseno, a gente descobre o px e o py. Px, nesse caso, será p seno θ e py será p cosseno θ. Uma dica muito importante, muito útil, que eu uso até hoje, na verdade, é o seguinte, pessoal. O px, como eu disse, está descendo. Se o px está descendo, então o px é pseno. Tá? Então, é uma dica muito importante. Se o px está descendo, então o px é pseno. Tá? E py, né, é o que sobra, é p cosseno. Tá? Então, descendo é pseno. Ok? É uma dica para lembrar e para não ter que utilizar toda hora o triângulo retângulo, usar trigonometria e tal. É bem mais fácil usar essa dica. Tá? Então, a gente descobriu essas duas equações e agora é colocar nas equações de Newton, né? Pela segunda lei de Newton. Então, temos que o seguinte, temos que força resultante igual a massa vezes aceleração.
tá bom? Como a gente está interessado na aceleração, é interessante para a gente apenas as forças que estão na direção x, tá? Que no caso é apenas px. Então, olha só, na direção x, né? Vou pôr assim, ó, na direção x, px vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Tudo em módulo aqui, tá bom? Tudo em módulo. Então temos que px vai ser mg seno θ, igual a ma. Aqui podemos cortar as massas de um lado e do outro, e vamos ter que a aceleração é igual a g seno θ. E esse aqui é o meu resultado. Coisa muito interessante aqui nesse resultado é que a aceleração não depende da massa, depende apenas da gravidade e do θ. Tudo bem? Então, eu posso ter um corpo, um bloco muito pesado ou muito pequeno. Eles vão descer com a mesma aceleração, né? É claro, né? Tipo, se tiver num plano inclinado liso, sem atrito, não tiver resistência do ar e sei lá o que, tá? Nas condições ideais, o corpo, que a aceleração não depende da massa, tudo bem? E daí esse resultado muito interessante. Então esse aqui é o item A, né? E dá para calcular também a aceleração, né? A gravidade é 10 e seno θ, quem que é? Eu tenho cosseno θ apenas. Então podemos usar a fórmula fundamental da trigonometria, né? Que é seno θ ao quadrado mais cosseno θ ao quadrado, igual a 1. Né? Então, se o cosseno θ é 0,6, seno θ, né, fazendo as continhas aqui, vai dar 0,8. Tá bom? Então, 10 vezes 0,8, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Item B, a força normal. Força normal está na direção y, tá? Não tem nenhuma aceleração na direção y. Existe apenas aceleração na direção x. Se não tem nenhuma aceleração na direção y, então as forças serão iguais. N será igual a Py. Então temos que a normal, né, em módulo aqui, é igual a Py. Ou seja, normal é igual a mg, né, que é o peso, mg cosseno θ. Né? E aqui sim, né, normal é igual a massa vezes gravidade, que é 50, vezes 0,6. Portanto, normal é igual a quanto? 30 newtons. E é isso. Temos aqui que a normal é mg cosseno θ e a normal é igual a 30 newtons. Exemplo muito legal, muito interessante. Atenção aqui para a normal perpendicular ao chão. Tá? Pode parecer uma coisa banal, mas na correria vocês podem se confundir, tá bom? Nesse caso agora, pessoal, temos um exercício clássico de polias, tá? Então temos uma polia aqui, com fio segurando o bloco A e B, tudo bem? Então esses blocos possuem massas diferentes, um vai cair e o outro vai subir, tudo bem? Então nesse caso aqui, o bloco A tem massa 3 e o bloco B tem massa 2. Então a gente pode supor aqui, né, que o bloco A vai estar caindo, que é mais pesado, tá? E o bloco B vai estar subindo, já que é um pouco mais leve, tá? Sendo que a aceleração deles será a mesma, tá? Então tá. Então, o primeiro passo, então, é colocar as forças que existem nos blocos. Então temos, como sempre, o peso para baixo, o peso também de B para baixo. Aqui temos normal. Muito importante, pessoal, aqui não temos normal, tá? Porque o bloco não está em contato com o chão, tá? Se não está em contato com o chão, esquece o normal. Porém, aqui temos um fio.
né? Sempre quando temos fio, existe tração, tá? Então a gente considera o fio e a polia como ideais, né? Ou seja, as massas do fio e da polia são desprezíveis, né? Não existe atrito entre o fio e a polia, não existe nada. É tudo perfeito e maravilhoso aqui, tá bom? Então temos aqui a tração, tá? Temos a tração aqui para cima, que é a força que o fio puxa o bloco, né? Então temos aqui a tração e aqui também a tração do bloco B, né? Já que eu tenho apenas um fio aqui, né, que passa pelo bloco A e o B, então é a mesma tração, tá bom? Em fios diferentes, aí sim eu vou ter trações diferentes, tá? Mas o mesmo fio, mesma tração sempre. E se eu tenho uma tração aqui, como reação, eu vou ter uma outra tração aqui na polia, né, que eu faço o fio que puxa a polia, né, para baixo, e aqui também para baixo. Já no fio 2, né, porque no fio 1 vai ser sempre tração igual a T, tá? Então vou chamar aqui, na verdade, de T1, né? T1, T1 e também T1 aqui. E no fio 2 eu vou chamar de tração T2, né? Então o fio puxa a polia para cima e o teto, né? O teto também vai ter uma tração aqui como reação. O fio puxando o teto para baixo. Tudo bem? Então temos apenas essas forças e nenhuma mais. Tá? Apenas peso e tração. Então eu quero descobrir quem que é a aceleração do meu sistema. Tá? Então vamos lá. Item A aqui. Uma vez que a gente colocou todas as forças, segundo a lei de Newton agora. Então, força resultante, né? Igual a massa vezes a aceleração. Então vamos lá, no bloco A. Nesse caso eu tenho apenas bloco A e bloco B, tá? Como a polia não tem massa, então a gente não vai considerar ela. Apenas blocos que têm massas. Então, temos mais PA menos T1 igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? PA está no mesmo sentido da aceleração, portanto positivo, e T1 para cima, no sentido contrário à aceleração. Tá? Por isso que é menos T1. No bloco B, temos quem? Temos agora, olha só, o peso PB, sentido contrário à aceleração. Então aqui vai ser menos PB e aqui mais T1, igual a massa de B vezes a aceleração. Se a gente somar essas duas equações aqui, né, temos um sisteminha. Se a gente somar essas duas equações, a gente vai ver que a tração T1 soma com T1. Tudo bem? Então, simplificando essa equação aqui, colocando em evidência a aceleração, né? Temos que aceleração vezes massa de A mais massa de B é igual a massa de A menos massa de B vezes a gravidade, já que o peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, a gente tem que a soma das massas é 5, né? E a diferença das massas é 1, né? Então, a gente tem aqui que a aceleração, né? A gravidade é 10 sobre 5, portanto, né? A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E é isso. Tração no fio 1. Né? Tração no fio 1 é bem simples. É só você substituir a aceleração em qualquer das duas equações. Tá? Então temos aqui, por exemplo, na equação A, né? Temos que PA. PA é igual a massa vezes gravidade. Né? Então é 30, né? Menos T1, que eu quero descobrir, igual a massa de A, que é 3, e a aceleração que a gente descobriu, que é 2. Portanto, aqui temos que menos T1 igual a 6 menos 30. Portanto, T1 é igual a 24. 24, né?
24 newtons. E agora no item C. Quem quer tração no fio 2? Então perceba que na polia, a polia está parada, não tem nenhuma aceleração na polia. E mesmo se tivesse, a polia é ideal, tem massa zero, tudo bem? Então a força resultante dela será igual a zero, ela está parada. Então a gente tem aqui, olha só, vou fazer um desenho aqui bem rapidinho da polia. Temos aqui para cima a T2, né? E aqui embaixo temos T1 e T1 do outro lado também. Se ela está parada, as forças de cima serão as forças, será igual às forças de baixo, né? Então temos que T2 é igual a 2 vezes T1. Tudo bem? Já que a polia está parada e não tem massa também, né? Então, T2 é igual a 2 vezes 24, que é 48 newtons. E pronto. Tudo bem? Esse exercício é chamado de máquina de Wetwood, né? Então temos aqui, que costuma chamar, né? Que esse tipo de exercício que tem polia, de máquina de Wetwood. Tudo bem? Vamos agora para o nosso último exercício. Nesse exercício que existe uma mola entre os dois blocos, tá? Então quando eu puxo o bloco A com uma força F, a mola vai começar a estender, tudo bem? Então o comprimento dela vai aumentar. Então, e nesse caso, como eu tenho uma mola, eu vou ter a força elástica, tá? Então eu vou ter que usar a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke é força igual a Kx, tá? Onde K é a constante da mola e X é a deformação dela causada pela força elástica, tudo bem? Então temos aqui um sistema que repousa sobre uma superfície lisa, sem atrito. Massa de A é 4, massa de B é 2. Constante da mola vale 100 newtons por metro. Então vou escrever aqui, olha só. O K, constante da mola, é igual a 100 newtons por metro. E o comprimento natural da mola é igual a 30 centímetros. Então, vou escrever que x0, que é o comprimento inicial, né, natural da mola, é 0,3 metros. Né? Então, já colocando no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Trabalhar com centímetros não é bom. Sempre é bom trabalhar no Sistema Internacional. Tudo bem? Então, vamos colocar as forças nos blocos. Tá? Como sempre, né? Força-peso normal também. Normal agora tem porque está sobre o chão. Normal de B. Peso de A. Normal e A também. Tudo bem? E como eu tenho uma mola, eu vou ter força elástica. Tá bom? Então no bloco B, eu tenho a mola puxando o bloco B para a direita. Então eu tenho a força elástica nesse sentido. A FEL. E no bloco a mola está puxando para a esquerda, o bloco A. Então eu tenho aqui uma FEL também no bloco A. E apenas essas forças eu tenho, já que eu não tenho atrito, são apenas essas forças que eu tenho nos blocos. Então vamos lá, segunda lei de Newton também, de novo. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos falar primeiro no bloco A, tudo bem? Né, só lembrando aqui, na verdade, né, que quando eu puxo o sistema para a direita, a minha aceleração, eu vou supor, né, que está também para a direita aqui. Muito importante, tem que ter aceleração para a gente saber os sinais das forças, né? Então, vamos lá. No bloco A primeiro, né? Temos a força mais F, mesmo sentido da aceleração, e menos a FEL, porque está no sentido contrário à aceleração. É igual a massa de A
vezes a aceleração. E aqui também temos o bloco B, mais a força elástica, igual a massa de B, vezes a aceleração. Perceba que aqui eu não estou considerando o peso normal, já que eu estou interessado apenas na aceleração. E a aceleração está no sentido de x, né? Está na direção x, né? E o normal e o peso está na direção de y, que para mim não é muito importante, tá bom? E que nesse caso, né, peso vai ser igual ao normal, já que não tenho aceleração em y. Então vamos lá. Já que as forças elásticas são iguais, os blocos, né, em módulo, a gente pode, né, quando a gente for somar, né, em módulo serão iguais. E o que sobra para a gente? Sobra que a aceleração igual a força sobre massa de A mais massa de B. A força ele dá para a gente, a força é 30 newtons, né? Então, 30 sobre massa de A é 4 mais 2, ou seja, 6, né? A aceleração, portanto, é 5 metros por quadrado. Por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, esse aqui é o item A. Item B, ele pede um novo comprimento da mola. Então, eu preciso substituir a minha aceleração em uma das equações A ou B. É mais fácil, é claro, substituir na equação B. Então, temos que a força elástica é igual a massa de B vezes a aceleração. Mas lembra o que é a força elástica? A força elástica é a lei de Hooke, né? Que é K vezes X, que é massa de B vezes a aceleração. Portanto, meu X, né, vai ser massa de B vezes a aceleração sobre K. Massa de B o que é? É 2 vezes 5, a aceleração, sobre K. K é igual a 100, né? Então, temos que o meu X, a deformação da mola quando eu aplico uma força F, é 0,1 metros. Ou simplesmente 10 centímetros, né? Então, nesse caso aqui, portanto, né, eu quero saber quem que é o novo comprimento da mola. O x é a deformação, mas eu quero saber qual que vai ser o comprimento, ou seja, o comprimento vai ser o comprimento inicial mais a deformação que a mola sofreu. Então, temos que x0 mais x. Portanto, o novo comprimento vai ser 0,3 mais 0,1, 0,4 metros, ou também, né, melhor aqui, 40 centímetros, para deixar igual o enunciado, né, em centímetros. Vamos deixar igual a resposta do enunciado, em centímetros também. Tudo bem? Então, eu vou parar por aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito grande a aula. Tem mais coisa para tratar? Tem, mas acho que o básico é isso, entendeu? Tem mais coisa, mas eu acho que sabendo essas coisas que eu passei para vocês hoje, dá para fazer os exercícios, tá? Então, a primeira coisa é colocar as forças nos blocos, tá? É supor uma aceleração, um sentido, uma direção da aceleração, colocar as forças e colocar as equações de Newton, né? Segundo a lei de Newton. Aí depois é só matemática, né? Resolver o sisteminha, encontrar a força, a aceleração e assim por diante, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até mais.